salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa. É aquela tradicional quinta-feira, 10h30 da noite, 17 de novembro, véspera de Copa do Mundo. Tá nervoso para a Copa do Mundo, João? Eu não, porque eu vou ficar nervoso com a Copa do Mundo. Quais são as suas expectativas para a atuação da seleção israelense na Copa do Mundo? Pois é, a gente não tá, né? Mas acho que na próxima a gente vai. Tô sentindo que na próxima a gente chega. Nelson vai estar confiante. Nelson vai estar confiante. Com 48 times, com uma nova geração que a gente tem aí, pode ser que chegue na próxima. Vamos ver. Beleza, é isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratar, ou para o nosso primeiro bloco, na verdade, para tratarmos aí de questões da política interna essa semana. Bom, gente, na verdade é um bloco com uma noticiazinha só para a gente comentar aí sobre a inflação esse ano em Israel, que já passou a meta aí que estava sendo pensada, chegando a 5,1%, né? A gente, no momento de crise, vê aí a inflação aumentando no mundo inteiro. Aqui em Israel não era diferente. Temos aí já a subida dos juros, algumas vezes já subiram, né? A gente comentou aí em outros episódios. E, ao que tudo indica, a gente vai ver aí, mais uma vez, aumento nos juros, o que gera aí um aumento em cadeia, né? Em diversos setores na economia. Coisa continua ficando feia, né, cara? Na verdade, a inflação, ela teve a previsão de inflação era muito mais alta que o normal, né? O normal dos últimos anos em Israel era de 5%, e ela atingiu 5,1%, né? Enfim, subiu, ficou um pouco acima da expectativa, do patamar desejado pelo Banco Central israelense, né? Pelo Banco de Israel. E alguns setores, em especial, foram mais altos que o normal. O setor da moradia, que é o mais preocupante deles, né, porque está muito acima da média e que segue aumentando e sem nenhum controle, influencia muito no bolso do cidadão, ele teve um aumento alto, mas foi menos do que o que se esperava. Só que a moradia ela já aumentou, nesse ano, 18%. Ou seja, é um número muito, muito elevado. Israel está vendendo, na verdade, no país está se vendendo menos imóveis do que antes, né? Esses meses, esse trimestre, a gente teve uma queda muito grande na venda de imóveis, uma coisa que foi prevista pelo diretor-geral do Ministério da Habitação, né? E obviamente que tem a ver com o aumento dos preços, e o Banco Central está pensando em aumentar os juros. Os juros em Israel hoje eles estão em 2,75, ok? E eles já aumentaram, se não me engano, 3 ou 4 vezes, cada vez 0,25, né, por cento. Enfim, na verdade, o Banco Central aqui em Israel é totalmente independente, tem uma adesão monetária totalmente deles, né? E eles estão agora cogitando aumentar ainda mais os juros. Okay? Bom, o ouvinte que entende de economia sabe mais que eu, até porque isso é um tema geral, não é um tema que tem a ver só com Israel. Né? Quando você aumentar os juros é uma tentativa de você controlar a inflação. E a inflação em Israel tá subindo, então essa é uma tentativa que o governo está fazendo. Quando você aumenta os juros, você também diminui um pouco o ímpeto dos investidores estrangeiros no país, porque, enfim, o investimento deles acaba valendo um pouco menos. Quando os juros estão baixos, o investimento é maior. Não só as estrangeiras, também os investidores locais. Né? Então, você freia um pouco a economia. E, às vezes, para controlar a inflação, uma receita bastante ortodoxa dos economistas é aumentar os juros. Enfim, quero falar mais uma coisa. Na verdade, seguindo esse momento, né, a empresa, a distribuidora Nuva, que era uma distribuidora pública, né, criada antes da criação, na verdade foi criada antes da fundação do Estado de Israel, enfim, que fica, se não me engano, a principal fábrica deles fica no Aravá hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Hoje é privatizada. Ela é responsável pela produção de 14% dos alimentos em Israel, né, que é uma demanda muito grande. E eles anunciaram agora um aumento de 5% em média nos produtos alimentícios que eles produzem. E isso vai aumentar ainda mais a inflação no país, vai aumentar um pouco mais o custo de vida das pessoas, enfim, em um fator que é decisivo para a vida de todo mundo aqui, que é a alimentação. Né? Enfim, a gente está indo por esse caminho. Enquanto isso, a gente vai comentar no próximo bloco, a gente está tendo uma disputa, né, com dois candidatos supostamente opostos
do ponto de vista ideológico, para assumir o Ministério das Finanças, né? A gente vai agora ficar na expectativa de ver qual vai ser a nova política do Ministério das Finanças para controlar a inflação, para controlar o aumento do custo de vida e etc. É isso, economia dando aquela rateada aí que a gente já vem acompanhando, a coisa tá feia, mas e vamos ver aí o que esse novo governo que vai entrar daqui nos próximos dias aí vai aprontar para cima da gente. E já que falamos dele, vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos então da questão aí desse governo que ainda não foi formado. Bom, gente, segundo bloco falando aí desse novo futuro governo com velhas pessoas. Nessa semana, no domingo, né, a gente teve o novo parlamento assumiu, né? Os deputados foram lá, fizeram a sua jura e tudo mais, aquela coisa toda, e agora começou aí a discussão, a negociação oficial entre os partidos para formarem a nova coalizão. Muito se falou, a gente comentou isso, né, nos últimos episódios, do Ben-Gvir, que já é praticamente aí o próximo ministro ministro da Segurança Pública, né? E o Smotrich, né, também do partido dele, queria o Ministério da Defesa. O Bibi estava, a princípio, né, começou aquela coisa, se falou muito disso, até que teve muita pressão, principalmente pressão americana, para que o Smotrich não receba esse ministério, porque ele recebendo esse ministério vai praticamente... Enfim, eu não sei nem o que dizer, o que pode acontecer caso ele assuma o Ministério da Defesa, porque é um ministério que também é responsável aí pelos territórios ocupados, né? Enfim, seria uma coisa bem, bem complicada. E o Bibi ofereceu a ele o Ministério das Finanças, né? o Misrad Otsar. Só que também, do outro lado, o Bibi também ofereceu para o Aryeh Deri o Ministério das Finanças. Comentamos disso aí no episódio passado. E aí, todo mundo subiu na árvore, todo mundo ganhou força, e o Bibi agora vai ter que decidir quem ele manda para o Ministério das Finanças, já que possivelmente o Ministério da Segurança, o Ministério da Defesa, vai ficar nas mãos do Likud. João, você meteu aí numa dificuldade o nosso futuro primeiro-ministro, cara? Pois eu não tenho tanta segurança que o Ministério da Defesa vai ficar na mão do Likud, não. Eu estou achando que, enfim, o Netanyahu, ele que é um bom estrategista político, ele já desde 2015 tem tido muita dificuldade de montar os ministérios, porque enfim, a chantagem dentro da coalizão ela é muito forte, né? E o que está acontecendo agora é o seguinte: o Smotrich, com o grande capital que ele tem, que são 14 cadeiras, ainda que ele deva quase todas elas ao Ben-Gvir, ele virou e falou o seguinte: eu sou o líder do maior partido, do segundo maior partido do bloco, e eu quero um desses dois ministérios, ou o Ministério das Finanças ou o Ministério da Defesa. E aí o Netanyahu falou o seguinte: eu não quero dar para o Smotrich nenhum desses dois ministérios, porque se eu der, porque o Smotrich é um cara muito menos domável do que membros do Likud ou um ultra-ortodoxo, e se eu der para ele o Ministério das Finanças, eu vou ter pouco controle sobre esse ministério, que é muito importante, e se eu der para ele o Ministério da Defesa, eu vou ter problema sério com o mundo inteiro, em especial com os Estados Unidos, que já declararam aí para baixo, para fontes israelenses, de maneira bem incisiva, pelo que toda a mídia está colocando, que o Smotrich no Ministério da Defesa ele vai prejudicar muito as relações entre os dois países e a cooperação entre os dois ministérios. E é muito importante dizer que a relação do Ministério da Defesa israelense com o Ministério da Defesa norte-americano, ela é a segunda mais importante entre os dois países, né? É o segundo maior canal entre os dois países. Só fica atrás da relação entre o primeiro-ministro de Israel e o presidente dos Estados Unidos. É mais importante, inclusive, do que a relação entre o secretário de Estado norte-americano e o ministro do Exterior de Israel, porque tem mais orçamento em jogo, a cooperação militar no Oriente Médio, a troca de informações, enfim, ela é muito, muito importante. E a importância, enfim, do secretário de Estado, do Ministério das Relações Exteriores, no momento, ela não é tão grande assim. E o Smotrich é um cara em quem o governo Biden não confia nada. Acho que o próprio governo Trump também teria dificuldade de lidar com um sujeito desse. Como a gente comentou, internamente ele também não é querido nessa questão, e o Netanyahu não queria dar para ele esse ministério. Então o Netanyahu, para poder criar um nome forte o suficiente para poder demover o Smotrich de ser ministro das Finanças, ele sugeriu ao Aryeh Deri, líder do Shas, que ele fosse ministro das Finanças.
O Deri estava muito tranquilo com o Chassa recebendo o Ministério do Interior, que ele domina um orçamento muito grande, que é muito mais difícil você seguir para onde vai o dinheiro, e que você está menos nos holofotes, e que o Chassa sabe operar muito bem, em especial a área dele, que foi ministro do Interior bastante tempo. Okay? E aí, quando ele oferece para o Deri o Ministério das Finanças, que o Deri, a princípio, falou, não preciso disso. Ele olhou o seguinte, peraí, eu estou subindo aqui um degrau para o primeiro escalão dos ministérios. Eu, atualmente, tô aí administrando, né, historicamente, um ministério do segundo escalão. Ele está me oferecendo o ministério do primeiro escalão. Né? O primeiro escalão, ela fala de 3 ministérios em Israel, né, que é o das finanças, do exterior e da defesa. E o Deri falou, por que não? Né? E aí o Deri falou, beleza, eu vou querer. Só que aí o Netanyahu se viu numa complicação, porque em vez de ele conseguir demover o Smotrich olha só, tu não tá no nível do Deri, desce aí, porque eu não vou dar para você o Ministério das Finanças, nem o da Defesa, o Smotrich falou, beleza, não tem problema, o Deri pega o Ministério das Finanças e eu pego o da Defesa. Okay? E aí o Netanyahu, ele se viu numa sinuca de bico, porque ele já não tinha mais como fazer o Deri descer, e o Smotrich está irredutível. Então ele virou para o Deri e ofereceu o Ministério da Defesa para o Deri, que um cara que não fez exército, né? Que beleza, ele foi de 1 milhão de governos, tá acostumado a estar em reuniões de gabinete de segurança, mas enfim, é um cara que não tem noção do ponto de vista militar, nunca se interessou por isso, e é um cara que pertence a um partido que tem uma atuação que é, enfim, contrária ao alistamento militar obrigatório, né, para toda a população, que demove determinados setores da população a ideia de servir o exército, e vai ser o ministro responsável pelo exército. Né? Enfim, e que não tem o maior cabimento nisso. Óbvio que ele seria um fantoche do Netanyahu, algumas questões ele ia decidir por si só, mas seria um fantoche do Netanyahu, e o Deri, enfim, não se entusiasmou com a ideia, ainda que nada esteja decidido, que aí o Netanyahu, ele fez isso para tentar fazer o outro dizer o seguinte, não, peraí, então vamos descer nós dois, porque o Deri, ministro da Defesa, não dá. Enfim, o corpo técnico das Forças Armadas, da Defesa, está de cabelo em pé com a possibilidade de qualquer um deles dois ser ministro da Defesa. O Likud tem quadros que são capacitados, que têm histórico na área da defesa, que poderiam assumir esse ministério, como o Yoav Gallant ou o Avi Dichter. Eu não estou dizendo que eles seriam bons ministros, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que eles seriam certamente pessoas mais adequadas para estar nesses ministérios do que os dois. Né? Um sujeito que já atentou contra a segurança nacional e o outro um sujeito que demove as pessoas de estar no exército. Né? E é importante dizer, o próprio Smotrich, ele fez um serviço militar muito curto, né? Ele se alistou com a condição de estudante de Yeshiva, né, de academia rabínica, com 28 anos, e fez um serviço por tempo menor do que o normal. Né? Como eu fiz aliás, vim morar em Israel com 24 anos, eu tive que fazer um serviço de tempo menor do que o que é obrigado aos jovens israelenses com 18 anos. Né? Eu comecei o exército com 25, fiz 26, então fiz um serviço curto. O Smotrich entrou na mesma situação. Obviamente que eu não me candidataria a ser ministro da Defesa. Né? Entendo muito pouco da área militar, e, enfim. Agora, eu também não acho exatamente que você tem que ter sido um oficial nem um general para ser ministro da Defesa, mas, enfim, você tem que estar ligado à área, e o fato do Smotrich ter feito pouco tempo de exército não é exatamente o que descredencia ele para o cargo, e sim as opiniões bizarras, absurdas dele na área da segurança. Mas, enfim, e o Netanyahu, na tentativa de demover e de aumentar a pressão sobre o Smotrich, demover o Smotrich dessa tentativa de aumentar a pressão sobre ele, acabou que ele subiu o Deri de nível, e agora vai ser difícil que nenhum dos dois esteja nesses ministérios. Né? E o Netanyahu está jogando duro com o Smotrich, dizendo assim, olha, o Ministério das Finanças, pelo jeito, vai ficar com o Deri, e eu não vou estar no Ministério da Defesa. E o Smotrich está dizendo, se não me der o Ministério da Defesa, eu voto contra o governo. Se ele se abstivesse do Smotrich, o governo passaria por 57 a 56. Né? Ele e os deputados do partido dele, né, que são 2 partidos juntos, o sionismo religioso, ele comporta 2 partidos, 8 cadeiras são do Smotrich e 6 do Ben-Gvir. E o Smotrich disse, isso foi relatado hoje no canal 13, né, enfim, pela Lior Keinan, a repórter, disse o seguinte, ele falou abertamente, eu vou votar contra o governo. Né? E aí o Netanyahu se complicou com essa situação, mas tem uma questão que pode acabar salvando a cabeça do Netanyahu, que é o fato de que o Deri, pela lei, pela jurisprudência, na verdade, ele está impedido de ser ministro, porque pessoas condenadas por corrupção, elas não podem exercer cargos de ministro em Israel, nem se ela tiver com julgamento em trânsito. E o Deri já preparou uma defesa dele para levar à Suprema Corte israelense, para tentar mostrar que, enfim, na verdade essa questão é só para quem está com julgamento em trânsito em julgado,
Entrei em acordo com a Justiça, que ele quer tentar ser ministro, atualmente ele está impedido. Ele teve que se renunciar à última Knesset por causa do acordo que ele fez. Enfim, e isso pode ser o que salve a cabeça do Netanyahu com isso. Senão ele vai ter um problema. E o Smotrich, ele não está... a exigência dele não é só esse ministério. Obviamente que ele vai pedir outro ministério para o partido dele, ou outros, mas ele ainda quer o controle da administração civil, né? Ao que acontece nos assentamentos área C. Ele quer ser a pessoa que autoriza ou não autoriza a construção de assentamentos. Que aí ele tem algumas exigências para o governo, que ele está jogando duro e, por enquanto, está sendo uma dor de cabeça para o Netanyahu. Quem achou que essa coalizão ia ser fácil de ser montada, estava enganado. Ela não vai ser fácil, porque o Netanyahu vai ter que ceder muito. Okay? E sem falar no que vai acontecer depois que o governo for montado, que aí, enfim, é tópico para daqui a pouquinho. Isso, aparentemente, então, dor de cabeça, né, para o nosso mágico aí, né, o Netanyahu é conhecido aqui como Kossem, né, o mágico, o cara que consegue aí fazer artimanhas, tá sempre um coelho na cartola, e agora ele vai ter que tirar aí vários coelhinhos da cartola para conseguir formar o seu próximo governo. Vamos então à nossa próxima notícia, que tem muito a ver com isso, né? Obviamente, até porque esse bloco estamos falando da formação do governo, mas é a disputa interna no Likud, já que alguns deputados aí resolveram se juntar, né? Criar aí uma facção interna dentro do Likud. Olha, João, muito tempo que eu não falava em facção interna. Na época, isso é coisa de partido trotskista. Mas, enfim, a facção interna dentro do Likud, incluindo vários deputados aí de alto escalão, vamos dizer, né, deputados de renome, né, de força dentro do partido, resolvem se juntar, então, para poder fazer frente ao Netanyahu e pleitear, né, ministérios importantes aí no próximo governo. João, mais dor de cabeça aí pro Kossem, cara, pro nosso mágico ou não, cara? Bom, sim, na verdade que sim. Que aí na verdade é um trio, né, que se organizou e que pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, né, que é formado pelo Israel Katz, pelo Dudi Amsalem e pelo Nir Barkat. São 3 parlamentares que foram bem votados nas internas do Likud, e como todo mundo que é bem votado, o Netanyahu acaba boicotando, né? E tá vendo as pessoas crescendo ali. O Nir Barkat já tem um tempo que está crescendo. O Israel Katz, na verdade, ele teve uma queda, ainda que ele tenha um prestígio interno ali no Likud, ele tá caindo muito. E se ele recebe um ministério insignificante ou nenhum ministério agora, ele desaparece da vida política. Então ele quer manter um ministério importante na mão dele para tentar ressurgir ali dentro do Likud. E sozinho ele sabe que ele não vai ter chance. O Netanyahu ficou insatisfeito com ele porque ele chegou a sugerir, depois das últimas eleições, que o Netanyahu desse espaço para ele durante um ano para que ele formasse o governo, e depois o Netanyahu voltaria. O Netanyahu achou que aquilo era uma tentativa de golpe, né, do Israel Katz, e cortou ali com ele, e desde então a relação deles não está muito boa. Enfim, e como ele fez com essas outras pessoas que ameaçaram se pré-candidatar contra ele, como o Nir Barkat, como o Yuli Edelstein, como o Avi Dichter, né? Enfim, ele prefere as pessoas que são totalmente leais, como o Yariv Levin, por exemplo, que é o número 2 do Likud atualmente, que deve ser o próximo ministro da Justiça. Enfim, e aí essa é a situação que a gente está. Então eles se juntaram para o seguinte: o Netanyahu gosta de dar volta nas pessoas, gosta de colocar os bem votados em cargos pequenos, e a gente não vai permitir isso, né? Ele colocou o Moshe Kahlon como ministro das comunicações há um tempo, colocou, enfim, o Gideon Sa'ar, que foi o 4º mais votado, sem nenhum ministério nas eleições retrasadas, né, no governo retrasado. Então agora está na hora da gente se juntar para garantir ministérios importantes. E eles estão nessa briga aí. O Amsalem quer ser o ministro da Justiça, né? O Israel Katz, ele quer no mínimo reaver o Ministério dos Transportes, que era dele. E o Barkat, ele tem historicamente, né, o Netanyahu tinha prometido para ele que ele ia ser ministro das Finanças, e ele não foi. Ele não foi ministro de nada, inclusive, no último governo do Netanyahu. E esses 3 agora querem brigar por ministérios importantes, né? O Israel Katz já foi ministro das Finanças, já foi ministro dos Transportes, já foi ministro do Exterior. Ele quer voltar a ser ministro do Exterior, né? Mas ele aceitaria os transportes, provavelmente, né? O que dizem as fontes. Enfim, eles estão aí nessa disputa. Eu acho difícil eles ganharem o que eles querem, mas eu acho que dessa maneira eles têm mais chance de conseguir alguma coisa. Só que eles vão acabar entrando na lista negra do Netanyahu parte 2, né? O Amsalem, que é o único que não está aí na lista dos boicotados pelo Netanyahu oficial, mas ele vai acabar entrando. Só que ele vai entrar depois de conseguir alguma coisa. Eles estão fazendo, na verdade, o que os membros do Likud faziam antes, mas eles tinham que, na verdade, eles estão fazendo, na verdade, que os membros do Likud, eles tinham que sair do Likud para poder fazer. Foi o que o Kahlon fez, foi o que outras pessoas fizeram. Eles saíram do Likud, criaram seus próprios partidos, fizeram dessa popularidade para poder entrar no governo com o Netanyahu e exercer o cargo que eles queriam. Eles decidiram fazer isso sem sair do Likud.
E, enfim, se vai dar certo ou não, a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que a gente já está vendo, tá? O Netanyahu ele quer nomear como ministro do exterior um sujeito que não é do meio político, né? Inclusive que é um israelense americano chamado Dahmer, não me lembro agora Ron Dahmer é o nome dele. Ele, enfim, foi pego essa semana, na verdade hoje, divulgado pelo Canal 12, uma gravação dele descendo o pau no governo Biden, e o que complica um pouco para ele ser um ministro do exterior israelense, né? Mas esse era o nome que o Netanyahu queria levar para o Ministério do Exterior, uma pessoa que está um pouco fora do meio político e tal, que tem bom trânsito nos Estados Unidos. Agora vamos ver se o trânsito vai continuar bom depois dessas declarações. Enfim, e ele quer colocar o Yariv Levin, que é uma pessoa de confiança dele, no Ministério da Justiça, que é um ministério que ele já queria pegar desde 2019. Quem também queria ser ministro da Justiça, pela segunda vez, é o Amir Ohana. E o Ohana, que melhorou muito a votação dele interna nas primárias do Likud, provavelmente vai ficar com a chefia da Knesset, vai ser o presidente da Knesset, né, o presidente do parlamento. Enfim, é o que está se desenhando aí. O Netanyahu estava com muita pressa de formar o governo logo, para poder tirar o Lapid e começar a governar, mas está demorando um pouco mais do que ele pensava, porque a situação não é tão simples assim como aparentavam, pelo menos alguns pensavam, né? Ele está tendo problema com os outros partidos, tendo problema com o Likud. A única questão que já está resolvida é que o Partido Judaísmo da Torá provavelmente vai exercer o ministério do Shikun, né? Que é o ministério da construção, né? Enfim, que é o ministério que eles exerciam no último governo que eles foram parte, do qual eles foram parte, enfim, e vão seguir nessa linha. O rabino-chefe da corrente de Guru já autorizou o Yaakov Knoflof, que é o presidente do partido, a exercer esse ministério. A outra ala do partido, o Degel Torah, né, do Moshe Gafni, não vai exercer nenhum ministério, como é de praxe, eles não exercem ministérios no governo. Provavelmente o Gafni vai receber novamente a presença da Comissão de Finanças, e, enfim, vai continuar nessa. Então, com um partido, o Netanyahu já conseguiu se acertar, e como a gente tudo bem a ele, com 2 ministérios, mas essa parte também está mais fácil de ser resolvida. O principal problema do Netanyahu agora é o Shas, e com o sionismo religioso a parte do Smotrich, e com o próprio Likud, né, que ele tem que resolver as demandas internas ali dos... Bom, e a próxima notícia do bloco é sobre o partido, também o partido aí dos Smotrich, né, só que agora o outro lado, o lado do Ben-Gvir, né, o outro partido, o futuro ministro da Segurança Pública, que essa semana teve aí divulgado que o seu o responsável pelas negociações em nome do seu partido, né, negociações aí com o Netanyahu, ele faz parte, né, obviamente, bom, enfim, né, obviamente que ele faz parte de um grupo de colonos, né, num grupo de colonos daqueles violentos. Ele foi, inclusive, hoje, essa semana saiu na mídia, né, um vídeo em que ele foi filmado entrando num depósito dentro de um vilarejo palestino, mexendo nas câmeras e tudo mais. Não cheguei a ver se ele saiu com coisas do depósito, ou seja, se ele roubou coisas, mas, enfim, ele invadiu propriedade alheia, porque ele não deveria estar fazendo isso, né? Não poderia estar fazendo, não poderia estar lá, né? Mas, enfim, estava lá, estava fazendo o que não devia, e agora ele é o líder aí dentro do partido do Ben-Gvir, para liderar, para comandar as negociações com o Netanyahu na formação do próximo governo. E, para além disso, né, ele está sendo aí, ele também é responsável, né, por arrecadar fundos para uma organização que ela ajuda presos judeus presos por terrorismo, ou seja, terroristas israelenses. O cara arrecada fundo para ajudar, né, presos, esses terroristas judeus que estão na cadeia cumprindo pena. Não são muitos, né, não são muitos que muitos acabam cometendo crimes de terrorismo, mas não são muitos que são julgados, menos ainda os que são os que cumprem pena, mas os que cumprem pena podem aí contar com o apoio do Ben-Gvir e de seus amigos enquanto estiverem na cadeia. É isso aí, né, João? A gente durante muitos anos ouve falando que o governo palestino financia famílias de terroristas, né, aquela coisa toda, e a gente vê agora o próximo ministro do interior israelense metido aí numa confusão como essa também. Tanto quanto complicado, né, cara? Ministro da Segurança Pública. Pois é, o negociador do Ben-Gvir, né, ele chama Hanamel Dorfman. Né? Essa reportagem saiu hoje no Canal 13 também. Hoje eu vi o programa do Canal 13, tentei mudar um pouco para o do 12, e foi uma reportagem que saiu hoje. Qual é a questão?
O Hanamel Dorfman, ele é colaborador de uma organização chamada Shlom Asirecha, que é, enfim, paz para os seus presos, ok? Que basicamente é uma organização de direitos humanos, se é que se pode chamar assim, que arrecada fundos para ajudar a presos judeus nas prisões israelenses que são, segundo eles, presos enfim, por questões que são injustas do ponto de vista nacional, ok? E essa organização, ela basicamente, ela ajuda presos que estão lá por cometerem ações contra palestinos, né, contra árabes e contra palestinos. Então eles arrecadam uma quantia por mês, okay, para dividir entre esses presos, e também arrecadam quantias específicas para presos específicos, né? Por exemplo, você liga para lá e fala, eu quero ajudar o preso tal que matou, sei lá, você não precisa dar a descrição que ele já tem, mas um preso tal que matou 2 palestinos num lugar, blá, 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 blá. Por exemplo, não sei quem viu a série Our Boys, que é uma série que passou na HBO, né, que é sobre a vingança do sequestro dos 3 garotos israelenses, que culminou em morte, né, por terroristas palestinos, que depois um grupo de extremistas judeus sequestrou um garoto palestino que não tinha nada a ver com a situação em Jerusalém Oriental e matou, Mohamed Abu Khdir. Um desses presos, né, acho que os três que assassinaram esse garoto palestino estão na prisão, um deles foi o organizador da situação, e ele é um desses que recebe ajuda todos os meses, que você pode ligar e pedir para ajudar ele também. Okay? Enfim, o representante do Smotrich nas negociações para a coalizão, ele é o ativista dessa organização. Né? E não só isso, essa organização ela não só ajuda presos que estão envolvidos em terrorismo contra palestinos, como essa organização também pode direcionar, como direciona doações para, por exemplo, o assassino do Rabin, ou para o assassino da... Agora eu me esqueci o nome dessa menina, talvez você se lembre, acho que Shira, alguma coisa, que foi morta por um ultra-ortodoxo na parada LGBT em Jerusalém há uns Shira 6, 7 Bank. anos. Shira Bank, Shira Bank exatamente. é o nome dela. Shira Bank. O assassino dela também pode receber dinheiro. Eles não recebem o valor repartido para todos, mas se você ligar para essa organização e doar, sei lá, 400 cheques e direcionar para esses dois, eles recebem também, né? E tem gente ali que é contra, gente que é a favor e tal, e ele trabalha nessa organização. Ou seja, o assassino do Rabin também está recebendo dinheiro dessa organização, do qual um correligionário do Ben-Gvir faz parte. Nada estranho para mim, nada me surpreende, ok? Enfim, mais uma informação assustadora, né? Apesar dela não surpreender, ela não deixa de ser assustadora. O partido Otzma Yehudit, né, que é o partido do Ben-Gvir, que se juntou com o Yehuda Leumi e Smotrich para concorrer nas eleições, ele foi questionado, obviamente, na reportagem antes de entrar no ar. Ela pergunta se o partido quer emitir um comunicado sobre isso, quer se manifestar, e eles, enfim, disseram que isso aí não tem nada a ver, estão tentando associar o partido a uma causa injusta, e ninguém fala do Partido Trabalhista quando fulano de tal disse blá 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 blá. É sempre assim, é sempre a tentativa de e ninguém fala e jogar para o outro e blá blá blá, e a mídia é parcial e o outro faz pior, e etc, etc, etc. Só que o Ben-Gvir, ele já negou isso diversas vezes, o Smotrich também. Segundo a visão deles, não existe terrorismo judaico. Só existe terrorismo árabe. Então, obviamente que eles acham é que se está ajudando presos ali, não terroristas. Né? Então, enfim, para eles não existe nenhum conflito ético nisso aí. É óbvio que para a opinião pública eles têm que jogar a responsabilidade e a culpa em alguém. Então eles jogam na própria mídia, no Partido Trabalhista, na esquerda, em quem quer que seja. Mas para eles mesmo, eles têm faixa a consciência deles. Para eles o que eles estão fazendo está tudo bem. Até porque o próprio Ben-Gvir já foi condenado pela justiça por apoio a movimentos terroristas no passado. Então, enfim, não é nada do qual ele se envergonhe. Você tocou numa questão aí central, né? Não surpreende, né, o fato de um cara associado ao Ben-Gvir fazer parte de uma organização como essa. Realmente não é algo que surpreende, mas vai ser, vamos dizer assim, o tom aí, né, do próximo governo. Bom, vamos então à próxima notícia do bloco para falarmos dessa vez sobre o Lieberman, né, que não é da coalizão, não vai fazer governo com o Netanyahu, já fez isso no passado, agora ele diz que não faz mais. Teve aí 6 cadeiras na última eleição, né? É o ministro das Finanças que está deixando o cargo agora. E, enfim, ele agora na oposição ele está querendo aí encher o saco e perturbar a situação
o próximo, né, o próximo governo, da mesma forma que o governo fez, que a oposição, né, que quando o Netanyahu fez agora com esse governo que está saindo, e o Lieberman falou que vai lançar um projeto de lei aí que visa anexar o Vale do Jordão ao território israelense. João, governo Biden, enfim, falamos aí da pressão, né, que está sendo feita para o Smotrich não aceitar, não receber o Ministério da Defesa, e agora o Lieberman lança uma dessa. Quem tu acha que vota a favor pela anexação do Vale do Jordão, cara? Olha, essa é uma pergunta interessante, né, que você está colocando, porque é o seguinte, o que o Netanyahu, a gente comentou várias vezes aqui que o Netanyahu não gosta dessa situação de que ele é o elemento mais à esquerda no governo dele, né? E, enfim, que todo mundo está no governo dele está à direita dele. Então ele tem que bancar o moderado, ele tem que frear o ímpeto da direita, e isso ele não tem quem botar a culpa, né, para frear determinados processos ali que ele acha que podem ser às vezes inconsequentes, né? Por exemplo, essa Roca Bruto que a gente falou na semana passada, que é a lei que está para ser votada no primeiro mês do governo empossado, que limita, né, o poder da Suprema Corte de vetar leis que consideram inconstitucionais, em especial as que têm relação com a questão dos direitos humanos. Mas, enfim, o negócio que o Netanyahu não previu, né, ou talvez tenha previsto, mas ele não tem controle sobre isso, é que ele vai ter uma oposição de direita também, né? Porque o Lieberman, ele veste a carapuça que mais interessa. Então, se o que interessa para ele agora é atacar os ortodoxos, ele vai fazer isso, né? Se é o que vai trazer para ele mais eleitorado. Se o que interessa mais para ele agora é atacar os árabes, ele vai fazer isso. Se o que interessa mais para ele é propor medidas extremistas da direita ou propor uma economia neoliberal, ele vai fazer o que ele tiver que fazer. Ele não é bobo, ele tem uma experiência política e ele, enfim, ele sabe o que ele pode fazer para derrubar o governo. Então, na semana passada a gente comentou sobre a oposição, né? Que tipo de oposição o Yair Lapid vai fazer se o que ele propõe enfim, botar o Estado acima do governo e votar correto com o Estado. O Lieberman não tem esse compromisso, né? O Lieberman é um demagogo que vai fazer o que tiver ao alcance dele para derrubar esse governo. E qual é então a primeira proposta que ele faz? Ele emite uma proposta pela anexação do Vale do Jordão, que é uma bandeira do Netanyahu, que é uma bandeira dos partidos que compõem a coalizão, com exceção dos partidos ortodoxos, mas que não se opõem a isso de nenhuma maneira, e não vão votar contra. Né? E com qual intuito ele está fazendo isso? Ele sabe que os acordos de Abraão que Israel fez com os Emirados Árabes, com o Bahrein, sob a batuta dos Estados Unidos e do Trump, impedem Israel, durante 5 anos após a assinatura do acordo, ou seja, até 2025, de anexar qualquer território da Cisjordânia. Né? E aí o Lieberman vai lá e propõe isso com que intuito? Ele quer que o governo vote contra essa proposta, né? Ou, no mínimo, que eles não votem essa proposta. Que aí o Lieberman vai ter combustível para atacar o Netanyahu e dizer o seguinte, olha só, ele que paga aí de direita, blá, 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 na hora que tem que anexar, ele vai lá e não anexa. Para jogar contra o Netanyahu. Ele sabe que os colonos vão querer aprovar essa proposta, ele sabe que o Ben-Gvir, o Smotrich, também vão estar loucos para aprovar essa proposta, e ele sabe que o governo norte-americano não pode concordar com essa proposta, e que as próprias relações internacionais de Israel também vão ficar balanceadas, né? vão estremecer com os Emirados Árabes, com o Bahrein, né? Que é, até agora, o principal legado do Netanyahu como primeiro-ministro, mesmo tendo sido primeiro-ministro por 15 anos quase. Esse é praticamente o único legado que ele deixa a ser estudado nos livros de história com mais ênfase no futuro, né? Não tem outras grandes realizações do governo Netanyahu. Tem momentos históricos que ele tocou, que ele guiou o país, mas não tem grandes realizações. Então, o Lieberman está tentando fazer isso, está tentando jogar no colo do governo uma crise para ver como é que o governo lida com ela. E eu acho que o Lieberman vai explorar muito isso durante o governo inteiro. Ele vai lançar a mão de uma série de medidas que desagradariam o governo norte-americano caso sejam aprovadas, para poder comprometer o governo e para poder jogar o governo contra ele mesmo, né? Opor o Netanyahu à base dele, opor o Netanyahu ao Smotrich, ao Ben-Gvir, né? E, enfim, e ao eleitorado, para poder tentar derrubar o governo, e se não derrubar o governo, desgastar o governo para que nas próximas eleições o Lieberman possa voltar com o discurso dele de ultranacionalista, enfim, e conseguir retirar alguns votos da direita e da extrema-direita israelense. Essa é uma estratégia. O movimento pelo salário mínimo, 40 shekel a hora, que conseguiu passar na primeira leitura na Knesset a proposta, mas depois ela não voltou a ser votada porque o governo caiu, ele também está se reorganizando para entrar em vigor agora, porque vários membros do Likud e do Shas
votaram a favor da proposta. A proposta, enfim, ela não contava com o apoio do governo passado, que conseguiu convencer os parlamentares do Partido Trabalhista, né, do RAM e do Meretz a não votar a favor da proposta. Alguns deixaram a reunião para não votar a favor, mas também para não votarem contra, como a Ana Malanzini, por exemplo, que é uma das que a principal incentivadora e enfim, a pessoa que praticamente levou essa proposta para a Knesset. Enfim, e agora a oposição ela pode ser que lance essa proposta, o próprio movimento já tá em vigor, e as pessoas que assinaram, né, porque a estratégia do aumento do salário mínimo, eles já fizeram isso no mínimo 30, né, que não passou exatamente como 30, mas conseguiu um aumento significativo do salário mínimo há alguns anos. Eles adotaram uma estratégia que foi muito correta, né, do ponto de vista tático, que foi fazer com que parlamentares assinem a carta de compromisso com votar a favor dessa proposta. Em Israel é muito impopular você votar contra uma proposta de aumento do salário mínimo, ainda mais com um custo de vida tão alto do jeito que está e com a inflação nos moldes que está agora. E vários parlamentares do próprio Likud, que tem uma base eleitoral mais popular, né, em Israel, a população mais pobre, pelo menos a população judaica, ela vota na direita, eles não têm como não apoiar uma proposta dessa. Então, vários parlamentares do Likud assinaram, principalmente quando eles estavam na oposição, para forçar o governo a ter que lidar com uma situação que eles não queriam, né, porque ainda que tivesse participação de membros da esquerda, o governo anterior, ele prezava por uma política econômica bastante de direita. E agora o movimento vai cobrar desses próprios parlamentares do Likud que toquem essa proposta para frente. Se o ministro das Finanças for o Ariel Deri, essa proposta vai passar, talvez com ressalvas, mas vai passar. Se for o Smotrich, eu não sei se ela vai passar, mas ela vai colocar o governo numa situação complicada, porque eles vão ser o governo que freou a proposta do mínimo 40 shekel. Então, enfim, eles estão jogando o governo contra o próprio governo de várias maneiras possíveis, okay? Para poder tentar desgastar o governo. Isso não deve ser suficiente para derrubar o governo, nem no médio prazo, esse tipo de proposta, mas é suficiente para desgastar o governo. E aí, por exemplo, essa ideia do mínimo 40, se essa proposta não passar, pelo menos ela é uma oportunidade para que alguns partidos assumam essa luta, né, de aumento do salário mínimo, né, façam uma oposição que é consistente do ponto de vista da parte econômica e social, e que possam aumentar suas bancadas nas próximas eleições com base numa pauta que é necessária, né, que é, por exemplo, a gestão da parte econômica e social do Estado, que parece que é um consenso em Israel de que o liberalismo é uma máxima e que tem grupos que não estão de acordo, mas eles são muito pouco votados. E quando você leva uma pauta dessas para a Knesset, você acaba tendo que debater e você acaba fortalecendo alguns grupos enfim, que são a favor dessa pauta e que aproveitaram muito mal, agora tem uma oportunidade para aproveitar melhor. Então a gente vai ver aí alguns movimentos tentando desgastar o governo, o que é normal no jogo democrático. A gente tem que ver como é que o governo vai lidar com isso. Netanyahu sempre foi muito esperto para lidar com isso, mas ele também sempre teve uma vantagem muito grande, que no próprio governo dele ele tinha membros à esquerda e à direita dele. Ele podia culpar um e o outro por não ter aprovado enfim, propostas. A gente não aprovou essa porque eles ali foram contra, a gente não aprovou essa porque os outros ali foram contra, e tem a disciplina de coesão e blá blá blá, etc, etc. Agora ele vai ter mais dificuldade, principalmente com as pautas da direita, okay? E com as pautas da esquerda, por exemplo, essa do salário mínimo, ele também vai ter dificuldade porque o Shas, em geral, se posiciona a favor dessas pautas e porque membros do próprio Likud não querem se queimar com a parcela da população mais pobre. Então, propostas da esquerda em relação ao conflito, em relação à separação entre religião e Estado, isso aí não precisa se preocupar. Agora, propostas da esquerda com relação à parte econômica, ele tem com que se preocupar sim. O único fator de separação entre religião e Estado que pode complicar o governo Netanyahu de alguma maneira é em relação aos direitos da comunidade LGBT. Okay? Só que na oposição, com exceção dos partidos árabes, ninguém vai querer levantar essa pauta, né? A querer restringir os direitos das comunidades LGBT. Pode ser que um partido árabe levante essa questão, mas quando o partido árabe levanta uma questão, é simplesmente dizer para o presidente da Knesset para não levar esse tema à votação, enfim, porque é a proposta dos partidos árabes, o tema não vai à votação e acabou. Enfim, para terminar minha fala, uma questão que a gente nem incluiu na pauta do podcast, que eu me lembrei agora, né, que foi um assunto essa semana, é que a gente deve ver, nesse próximo ano, um aumento significativo do subsídio dado a membros das voto das academias rabínicas. Atualmente eles recebem uma ajuda de, acho que, se não me engano, de 700, 800 shekel por mês, e isso está para virar de 1.300, okay? Que é um movimento contrário ao que estava fazendo o governo anterior, queria cortar os subsídios.
Enfim, e a alegação do governo anterior é que quando você corta os subsídios, você força eles a entrarem no mercado de trabalho. E o que eles alegam é que ninguém deixa de trabalhar por causa de 1.300 cheques por mês, né? Umas famílias que têm 8, 9 filhos, né? Que 1.300 cheques por mês não é exatamente um acréscimo de 500 cheques por mês não é exatamente o que vai salvar a vida dessas pessoas, ainda que ajude um pouco, né? E eu vou dizer que eu concordo com essa posição. Eu acho que está além da questão econômica. Essa é a questão enfim, quem decide não trabalhar para estudar em uma academia rabínica não está priorizando a questão econômica e não está priorizando nem a questão da segurança alimentar da sua família. Okay? E se você corta esse subsídio, você só vai colocar essa população numa situação de extrema pobreza ainda mais radical, né? ainda mais problemática. Eu acho que existem várias maneiras de você inserir a população ortodoxa no mercado de trabalho e a maneira mais correta de fazer isso não é cortando os subsídios dos estudantes, mas porque matar de fome a pessoa para que ela perceba que ela tem que trabalhar, né? Se ela já não trabalha, já está morrendo de fome de alguma maneira, não é exatamente uma medida humana de fazer isso. Né? O negócio é que os governos sucessivos deles optam por negligenciar temas que são muito importantes, como, por exemplo, a questão da educação separada, né, entre ortodoxos e não ortodoxos, que os afasta da vida secular do país e que não os deixa ver que o trabalho não é exatamente um problema e que é uma opção de vida, né? Enfim, entre outras muitas coisas mais. Então, essa é uma questão que deve ser debatida. Mas a questão de você reduzir os incentivos, cortar, não me parece a questão mais correta, da mesma maneira que acho que aumentar o orçamento das academias rabínicas me parece um pouco exagerado, porque o contribuinte em Israel ele não está passando por uma situação tranquila a ponto de você sustentar membros de yeshivot. Se você quer dar uma ajuda para pessoas que têm situação de necessidade, eu acho que você devia incluir também os não ultra-ortodoxos que não estudam em yeshivot, né? Por exemplo, populações que carecem de ajuda, né? E que não são religiosas, ou que não são ultra-ortodoxas, enfim, ou que não são nem judias, né? Se o governo quer prestar uma ajuda a pessoas que têm necessidade, então que faça por todos os setores, não para segmentos específicos. Bom, cara, eu vou ter que, enfim, já que entrou nessa notícia aí, né, dos ultra-ortodoxos, eu vou discordar completamente. Eu acho que eu já acho um absurdo, né? Pessoas, como você colocou, que optam por estudar ao invés de trabalhar, receberem algum tipo de subsídio do governo. Eu concordo que no fato, né, se você simplesmente cortar o subsídio, você vai colocar aí uma massa de, vamos dizer, milhões de pessoas, e a gente posso dizer isso, né, que já vivem, né, muito próximo, se não abaixo da linha de pobreza. Você vai colocá-los numa condição de miséria extrema. Mas eu acho que a gente vê pelo mundo inteiro uma série de projetos, né, de inclusão social que eles estão ligados diretamente à questão do trabalho, né, diretamente à questão do estudo. E é justamente do estudo, né, que você contribui para a sociedade. E é justamente o oposto que ocorre com esse setor da sociedade israelense, né? Uma pessoa que ela está desempregada, ela não recebe, ela recebe durante um período um seguro-desemprego, e depois isso acaba. Uma pessoa que, para você conseguir, por exemplo, subsídios, né? Há subsídios do governo em diversas áreas, né? Então, por exemplo, quando você tem filhos no colégio, né? Filhos em idade de creche, né? Que é a creche que não recebe nenhum, até 3 anos, né? Que é creche particular. Você pode pedir subsídio do governo. Só que esse subsídio é condicionado à quantidade de horas que você trabalha. Se você trabalha pouco, você recebe pouco subsídio. Porque o cara fala, ó, você não trabalha, você tem condição de ficar com seu filho em casa. Então não manda ele para a creche, né? Ou você não contribui o suficiente com impostos, então eu não posso te ressarcir com parte desse imposto. Né? E é exatamente o oposto que ocorre na sociedade ultra-ortodoxa. E, além disso, assim, não há nenhum projeto, até porque os ultra-ortodoxos eles são contra isso, né? Um projeto que permita a inclusão na sociedade, né? Eles não querem, quando há discussão sobre o ensino, que não seja um ensino religioso, né? Um ensino de matemática, de hebraico, né? De língua, de inglês, de história, de geografia, enfim, as ciências, né? Eles não querem estudar. E essa é uma discussão
que é recente, de agora, né? A gente está vendo essa transformação, essa mudança nesse novo governo. O governo anterior falou assim, não tem subsídios, né? O Lieberman, né, falou assim, não tem subsídios para as yeshivot se vocês não estudarem as disciplinas gerais. E agora esse governo falou, beleza, não precisa estudar a disciplina geral, a gente vai inclusive aumentar o dinheiro que a gente dá a vocês. E aí, cara, ou seja, não há nenhuma política pública de inclusão social, nem por meio do estudo, nem por meio da educação, né? Nem por meio do trabalho. Então, assim, qual é o sentido? Né? Qual é o sentido da gente que não recebe subsídio do governo se a gente não trabalhar como o governo acha que a gente deve trabalhar, e eles que, enfim, optam por não trabalhar, recebem subsídio. É realmente algo que isso me tira do sério, né? Isso é uma coisa que é muito desigual, né? É um tratamento completo e uma coisa completamente surreal, né? Por que o cara recebe subsídio? Porque ele está rezando. Pô, aí, enfim, eu já tive uma conversa um dia com um cara sobre isso, sobre essa questão do Estado laico, Estado judaico. O cara falou, nunca vai ser possível fazer uma separação entre Estado e religião aqui. Da mesma forma que não é possível fazer isso em muitos dos Estados muçulmanos, né? Os Estados árabes, vamos dizer assim. A religião vai estar sempre ligada, que isso é parte da cultura, né? Dos povos. Mas alguma coisa tem que ser feita, porque o que a gente está vendo enfim, né? Derramando dinheiro, né? Porque assim, mesmo que seja pouco, 500 shekel ou a mais, né? Ou 1.000 e tantos shekel a mais no total, cara, é um dinheiro que no final das contas é bastante dinheiro. Para para dois, não é nada, mas se você for pensar aí numa população de milhões, né, dá ali uma encostada, dá ali uma cutucada no orçamento, que poderia estar sendo investido em outras coisas. Mas, enfim, isso, em relação a isso, eu acho que esse é mais um dos absurdos que a gente vai ver nesse próximo governo. Enquanto isso, como você colocou, a questão do salário mínimo, a questão da moradia, né, a questão milhares, né, a gente tem cerca de 25% das crianças israelenses vivem abaixo da linha de pobreza. Né? A gente comentou isso há uns anos, há um tempo atrás, quando saiu todo final de ano, né, sai um anuário, né, estatístico. E a gente comenta disso. Então, assim, colocar, entendeu? Você dá esse privilégio, né, porque eu acho que não é nem um direito, é um privilégio a esse setor da população que realmente se nega a contribuir. Porque no momento que eles negam a construção de uma política pública de inclusão, eles negam a sua vontade de contribuir para a sociedade, se não de uma forma espiritual, que aí, enfim, né, aí é uma questão completamente complicada de se discutir. Mas é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para falarmos de questões da política internacional essa semana. É isso aí, gente. Foram duas notícias aí bem grandes na arena internacional que mexeram bastante aí com o noticiário essa semana. A primeira delas foi o anúncio, né, feito pelo FBI de abrir uma investigação oficial contra uma investigação oficial em função da morte da jornalista Shirin Abu Akleh, né, aquela jornalista palestina israelense que foi morta por um tiro de sniper na região de Jenin, né, no norte da Cisjordânia. Ela estava cobrindo confrontos, né, que já estão acontecendo há meses, né, a gente vem comentando disso, e ela foi vitimada ali por um soldado israelense. Israel, a princípio, negou, né, falou que o tiro tinha sido dado por um militante palestino. O New York Times, né, fez uma série de reportagens, inclusive investigação, falou que eles usaram vários vídeos, enfim, e falaram, a gente pode afirmar que o tiro saiu de um soldado israelense, de acordo com a posição que ela estava, e que as forças israelenses e palestinas também estavam, enfim, eles concluíram isso. Logo depois, né, um tempo depois, o governo israelense admitiu que o tiro poderia ter saído de um soldado israelense, não falou que saiu, nem que sim, nem que não, admitiu a possibilidade de que isso pudesse ter acontecido, e agora o FBI, depois de muita pressão, principalmente aí de deputados democratas, informou que vai abrir uma investigação, já que a Shirin Abu Akleh, ela também tinha cidadania americana. João, a primeira coisa que a Casa Branca fez, e o Biden, foi avisar para o governo israelense que essa decisão não tinha partido deles, né, cara? Mas mesmo assim, eles pediram colaboração, né, com a investigação,
E o governo israelense rejeitou de maneira rotunda. O Benny Gantz falou que de jeito nenhum, que é uma decisão que confronta a soberania israelense, que o exército fez uma investigação que tinha resultados, que disse que a probabilidade do tiro ter saído de um soldado era maior, mas não dá para ter certeza, e que não vai colaborar com nada, não vai ceder imagem de câmeras, que não vai colaborar com nada, porque isso é uma afronta à soberania israelense. O FBI não tem nada que fazer investigação em Israel. Enfim, e é um princípio de crise entre o governo que está saindo e o governo americano, o governo que vai entrar. É praticamente impossível que tenha uma posição diferente do governo que está saindo. Enfim, o Benny Gantz essa postura do Benny Gantz, o próximo ministro da Defesa também deve ter, não importa se vai ser o Smotrich, o Deri, o Gallant ou quem seja, porque Israel não admite muito esse tipo de situação no seu território soberano. E, na verdade, a próxima notícia a gente vai corroborar uma situação como essa, né? Como é que a gente vai dizer? Só queria lembrar, né? Essa semana as tensões continuaram. Hein? A gente teve um atentado em Ariel, que é um assentamento, uma cidade, na verdade, na parte da Samária, que é o norte da Cisjordânia, na qual 3 pessoas foram mortas por um terrorista com uma faca e que foi abatido durante o ato, né? Mas ele conseguiu matar 3 pessoas, né? Foi um atentado bastante traumático aqui em Israel. Enfim, por aqui mostrar que a gente fala, a gente está toda semana falando do que está acontecendo no programa na Cisjordânia, está mostrando gente aqui e ali. Essa semana teve esse atentado em Ariel, então você não queria deixar passar. E o próximo assunto tem a ver com isso também. É isso, vamos então ao nosso próximo assunto, que foi uma não só discussão, mas também aprovação pela Assembleia da ONU de mandar para a Corte Internacional em Haia, né? A Corte em Haia, a questão da ocupação israelense, que já permanece aí enfim, por mais de 50 anos, né, a ocupação israelense no território palestino. E a questão que a ONU aprovou foi que a ocupação israelense pode ser julgada em Haia, ou seja, a gente passa, como a ocupação israelense, ela deixa de ser uma ocupação temporária e passa a ser vista como um crime, e por isso ela deve ser julgada. João, isso pode ter aí uma série de consequências para políticos israelenses, militares israelenses, e para muitos cidadãos israelenses, soldados, né, que jovens que são obrigados a fazer o serviço militar e, ao saírem de Israel, pode ser, em algum momento, em algum país, que sejam presos e possam ser aí julgados, né, por terem cometido algum crime contra a humanidade, já que é assim que parte, né, de políticos, enfim, não da mídia, da sociedade, enfim, do mundo político como um todo, enxerga a ocupação israelense. E aí, cara, o embaixador israelense na ONU, né, o Gilad Erdan, que também é do Likud, ele falou que os palestinos estavam usando de terrorismo, que essa tentativa de levar a discussão para a Corte Internacional era terrorismo palestino. É possível, cara, de alguma forma confrontar a ocupação sem ser chamado de terrorista, cara? Pois não só isso, né? O Lapid também alegou que isso pode gerar uma escalada, que essa é uma escalada de violência, que é um argumento muito conhecido enfim, de Israel na hora que quer enfim, impedir uma ação anti-israelense em qualquer ocasião. Agora, eu vou te dizer a verdade. Essa postura palestina, ela é uma postura política. Desde que eles entraram como observador na ONU, eles têm esse direito. E só agora eles resolveram levantar essa questão. Né? Só agora alguns meses, mas agora eles vão levar para a Assembleia da ONU. O Lapid pediu para o Bougie Herzog, que é o presidente de Israel, tentar demover o Mahmoud Abbas, né, Abu Mazen, o presidente das autoridades palestinas, de levar isso para a Assembleia Geral da ONU. Agora que ele quer adiar isso um tempo, e a ideia dele é levar que se condene a contínua ocupação israelense e os crimes cometidos por ela nos territórios até hoje. Né? E o Abbas não tem por que não fazer isso. Né? A gente reclama que a autoridade palestina apoia ações terroristas. Aí os caras param de apoiar ações terroristas, inclusive colaboram militarmente com Israel. Aí você vai condenar quando eles estão tomando uma atitude do ponto de vista político, quando Israel se recusa praticamente a negociar com eles a solução de 2 estados. Eu acho complicado. Eu vou dizer que eu acho
bom que Israel seja julgado e condenado no tribunal de Haia? Eu acho péssimo, okay? Eu acho péssimo. Eu não gostaria que isso estivesse acontecendo. Eu acho horrível morar num país que pode ser julgado e condenado por crimes contra a humanidade. Okay? Agora, eu tento pensar o que eu faria se eu fosse palestino numa situação dessa. Enfim, eu acho que é muito provável, é quase certo que essa seria uma atitude que eu tomaria. Você está, do ponto de vista político, você está tentando acabar com a ocupação do seu território. Isso enfim, se Israel não negocia, se Israel nem senta na mesa para negociar, se o governo recém-eleito israelense, né, é um governo que, ao contrário, é a favor de anexar, de construir mais assentamentos, você precisa fazer com que isso pare em algum momento. Tipo, então, você ir fazer uma acusação no Tribunal de Haia é uma atitude legítima, né, que a lei internacional prevê. A Assembleia da ONU decide. E é isso que amedronta o governo israelense, que eles não têm o que fazer, eles estão dependendo da ação dos outros países, vão tentar convencer o máximo possível os outros países que compõem a Assembleia Geral da ONU a votar contra essa proposta palestina, o que é uma tarefa árdua e muito difícil, okay? Até porque com muitos países que votam, Israel mal tem relações, ou tem relações muito, muito fracas, e além da quantidade de países árabes e aliados dos palestinos, enfim, que muito provavelmente votarão a favor dos palestinos. Então, Israel realmente tem que evitar que essa medida seja votada, e a melhor maneira de fazer isso é você dar alguma coisa em troca para os palestinos. Você fala, ok, beleza, suspende essa ideia e vamos sentar para negociar. Só que o atual governo israelense não vai fazer isso. Eles não vão sentar para negociar com os palestinos. Eles não querem nenhuma foto do Netanyahu sentado do lado do Abu Mazen. Isso para eles é inconcebível. Né? Ainda que a gente encontre várias na internet, quem dá um Google pode encontrar várias. Com o Arafat, com o Abu Mazen, era outro contexto. No contexto atual isso não vai acontecer. Então Israel vai ter que lidar com essa situação. No momento que isso entrar no Tribunal de Haia, o Tribunal de Haia vai começar a investigar a situação. E aí, quando começar a investigar a situação, pode dar muito ruim para Israel, para vários comandantes militares, para primeiros ministros do país, enfim. E é uma medida, volto a dizer, que é legítima, que é legal e legítima, que é o que está dentro do arcabouço político, né, que os palestinos podem executar. Okay? Eles têm esse direito garantido pela lei internacional. No resto, prefere que atentados contra Israel, os civis palestinos a atacar o exército israelense, ou que eles continuem colaborando para evitar atentados, mas que denunciam os crimes cometidos pela ocupação em Israel. Para mim, é uma posição legítima, como é legítimo, ainda que seja ruim para Israel e ruim para mim, a questão do boicote, ok? Enfim, isso que é importante dizer, a autoridade palestina nem promove ações de boicote contra Israel atualmente, mas que também é uma questão muito contestada, que Israel reclama muito, mas é legítimo, lamentável tipo, que essa situação esteja acontecendo com a gente, mas é legítimo. Mas ninguém propõe boicote, nem propõe que o Brasil vá para o Tribunal de Haia pelos crimes da polícia ou contra os indígenas e tal, mas seria legítimo também. Seria legítimo também. Okay? Enfim, o tribunal está aí justamente para avaliar esses casos e para julgar e para condenar, caso ele considere que seja condenável. Então, se Israel não quer ser condenado, o melhor a se fazer é acabar com a ocupação. Acabar com a ocupação. Boa, João. Excelente forma para a gente terminar o nosso bloco. Vamos então ao nosso bloco de esportes com o camarada Nelson Burd. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que já está muito ansioso com as vésperas da Copa do Mundo. É o João que encara uma Copa do Mundo como se fosse uma eleição. Falando do Campeonato Israelense de Futebol, temos o G6, o grupo principal que se classifica para os playoffs finais. O campeonato vai até abril e maio, mas nós já temos o campeonato desde julho, agosto, então estamos bem na metade do campeonato no mês de novembro. Liderança com 33 pontos do atual bicampeão Maccabi Haifa, com 29 vem o Maccabi Tel Aviv, depois nós temos o Hapoel Beersheva, Hapoel Jerusalém, que é uma surpresa, Hapoel Hedera, também uma surpresa, e a sexta colocação do Ashdod. Os dois principais jogos da última rodada, Maccabi Haifa 5, Hapoel Tel Aviv 2, realmente uma goleada estrondosa e a confirmação da liderança do Maccabi Haifa. E no jogo que sempre dá polêmica, briga entre torcidas, confusão, Beitar Jerusalém 2, Bnei Sachnin 1. Bnei Sachnin, no atual momento, é o único time árabe na primeira divisão, na liga principal, e o Beitar Jerusalém
tem boa parte da sua torcida, uma boa parte de uma facção da torcida que é da direita nacional religiosa ou da direita nacional política, e aí as torcidas sempre se provocam, que as provocações fiquem nos cânticos. Lembrando que cânticos racistas aqui em Israel dentro de arquibancada, a punição é perda de pontos na tabela de classificação. Isso já ocorreu em anos anteriores. É isso aí, vamos aguardar a sequência do campeonato. O campeonato segue, deve dar uma parada para a Copa do Mundo? Talvez, porque Israel tem uma questão com Copa do Mundo que só foi uma vez em 1970. Depois disso, Israel fica assistindo de longe e nenhum jogador que atua em Israel foi para a Copa do Mundo. Então, de repente, apesar da parada da Copa, um outro jogo ainda pode ocorrer. Estaremos trazendo as informações, não só do futebol, também do basquete e de outros esportes. É isso aí, um abraço. Valeu, Nelsinho, brigadão pelo seu comentário e estamos aí ansiosos junto com você para o início da Copa do Mundo. Na verdade, acho que nem eu nem o João estamos ansiosos, mas vai ter o início aí da Copa do Mundo e aguardaremos seus comentários também. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Beleza, ficamos por aqui então e nos falamos então na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Valeu, cara, forte abraço. Abraço, até mais. Tchau.